Paz do Senhor Jesus, igreja. Recadinho aqui antes de tudo. A criançada que quiser participar de uma dinâmica ali na sala, na salinha ao lado, esteja à vontade. Amém? Glória a Deus. O filho da sua mãe, né, queridos? Você foi formado, a palavra vai dizer, Salmos 139. Retire os Salmos. Isaías, capítulo 6, vai falar que você foi criado no ventre da sua mãe. Sabe, igreja? Hoje, um pouquinho antes de eu vir para a igreja, veio uma notícia, uma informação, numa rede social qualquer, falando de um jovem, 23 anos, das Filipinas. Filipinas é um país asiático. E esse jovem, no leito da sua morte, tremo, com uma caneta, ele escreve no papel: Jesus é real. E assim que ele escreve isso, ele tem uma parada cardíaca e ele morre, tendo reanimá-lo, mas ele morre. Provavelmente naquele momento, naqueles últimos momentos, as escamas dos seus olhos estavam caindo. Ele estava vendo algo espiritual. Assim como Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, em que ele disse que Deus não habitava em templos criados pelas mãos dos homens, e aquilo foi uma afronta tamanha que ele foi condenado à morte por apedrejamento. E a palavra diz que as pessoas estavam apedrejando ele e ele vê Jesus. E imagino que ele pensando: pô, acerta aqui, seus ruins de pontaria, acerta aqui, porque o meu caminho já está ali, ó, já está ali. Sabe, igreja, vocês não chegaram aqui por acaso, vocês chegaram aqui porque Deus trouxe vocês. Vocês foram formados no ventre da tua mãe. A palavra diz, de uma forma terrível e maravilhosa, vocês foram formados no ventre da tua mãe. E às vezes, na igreja, a gente fica pensando em ver milagres, em ouvir, ver, sentir algo a mais. E às vezes a gente esquece que nós mesmos somos. Está vendo aqui, ó? Você consegue se encostar agora ali? Consegue se sentir? Consegue se tocar aqui? Você é um milagre de Deus, gente. Dá uma olhadinha no canto aí para a igreja, sem ninguém perceber. Dá uma olhadinha aí, ver quem está aí, sem ninguém perceber. Está vendo todo mundo que está aí? Vocês estão vendo? Todo mundo que está aqui? Todo mundo que está aqui nessa igreja? Todo mundo que está aqui é um milagre. Todos? Bom, Lucas é um milagre. Bom, Gabriel é um milagre. Nossa pastora é um milagre. Todos são milagres de Deus, projetados nas entranhas de uma forma terrível e maravilhosa. Então você não está aqui por acaso. Você veio aqui desde antes da formação do mundo. Esse dia já estava programado para a vida de vocês. Em nome de Jesus, e que hoje possa ser um dia produtivo, que vocês consigam de alguma forma absorver o que vai ser dito aqui. Vamos fazer uma breve oração? Feche seus olhos, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós agradecemos por esse dia, nós agradecemos por esse momento, nós agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, para celebrarmos a comunhão, para celebrarmos o Evangelho, para celebrarmos a palavra do Senhor. Pai, que hoje a semente que for lançada aqui possa estar encontrando um solo fértil, e que aquilo que for depositado nesse solo
possa germinar, crescer e dar frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém e amém e amém. Glória a Deus. Semana passada, terça-feira, estávamos no culto do Faxinal e eu estava já com uma palavra meio que direcionada para trazer hoje sobre um assunto específico, e quem prega aqui sabe que você fica criando situações na cabeça desde o momento em que você tem uma tendência a pregar sobre aquilo. Você fica fomentando pensamentos e raciocínios e versículos e textos e acontecimentos para trazer aqui, mas embora eu já tivesse algo pré-definido, eu não tinha certeza de que seria aquilo, mas em determinado momento da palavra da missionária irmã Sueli, ela fala sobre semente. E aí, olha, de certa forma, o crente não deve viver só pela confirmação das coisas, porque ele tem que crer e exercer sua fé, mas aquilo foi uma confirmação de Deus. E essa semana, no grupo lá em que são mandados os louvores que vão ser cantados aqui, adorados ao Senhor, um dos louvores que foi cantado aqui, embora com a qualidade do som um pouco duvidosa, terra seca. E se a gente está falando de terra seca, a gente está falando de um solo. E a gente não está falando de um solo, a gente está falando de semente. Então, mais uma vez, essa palavra, ela teve uma reconfirmação. É isso que você tem que falar, semente. Lembro-me quando eu comecei a conhecer a minha esposa e começamos a conviver na família dela, e comecei a, de certo modo, a conhecer também o Evangelho. Pessoa que não participava, não vivia, não sabia muita coisa, mas eu comecei gradativamente a entender, e vários homens e mulheres de Deus, a gente começou pelo menos eu comecei a procurar na televisão, nas mídias, para também ter como uma referência. E lembro-me muito bem ali, pelos idos de 2011, 2012, em que eu vi um pastor falando sobre semente. E essa pessoa, até hoje, essa liderança religiosa, até hoje eu tenho como uma referência para mim também, pela sua forma de atuar enquanto corpo de Cristo, que é o pastor Silas Malafaia. Eu quero que todo mundo conheça. E ele fala naquele versículo, naquele texto que ele usou, Salmos 126, em que ele vai, Salmo 126, versículo 13, se não me engano, o 4, não vou lembrar, mas ele vai dizer que os que semeiam com lágrimas, os que semeiam chorando, vão colher cânticos de alegria. E eu ouvi aquela palavra lá atrás, eu falei, nossa, e ele falou algo que me marcou, que o reino de Deus é baseado na semeadura. É tudo na semente, naquilo que você semeia. É aquela lei da semeadura que a gente conhece. Jesus fala, Gálatas 6, 7, vai dizer que, ora, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você plantar, tudo que você semear, você vai colher. Então, o reino de Deus é baseado na semeadura, na semente. E o que temos plantado por aí? Onde estamos depositando as nossas sementes? Se você tem a tua Bíblia, por gentileza, Eclesiastes 11, versículo 16. Embora esteja aqui na tela, mas é um texto assim que faz a gente refletir e refletir
muito acerca das nossas ações. Muito, muito. A palavra vai falar assim que pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Ele está falando que pela misericórdia de Deus, quando Ele nos batiza e nós temos a oportunidade de começar mais um dia, assim como tivemos no dia de hoje, essa oportunidade de começar um dia, Ele vai já direcionar algo para a gente. O que você vai fazer nesse teu dia hoje? Porque afinal de contas, todos os dias que nós temos na nossa vida é uma oportunidade que Deus nos dá para fazer algo a mais, algo diferente, não só por mim, mas principalmente por aqueles que me servem. Sendo próximo de quem está perto. E quando ele fala ali, ó, pela manhã semeia a tua semente. Então, eu imagino que muitos aqui têm hábitos na vida, hábitos da oração. Na cama, às vezes, né? Acordei, abri os olhos ali, até você sintonizar onde que você está e que dia é, você já começa a agradecer a Deus por aquela oportunidade de você estar tendo fôlego de vida. Aquela oportunidade de poder fazer a diferença, de poder lançar uma semente lá no trabalho de vocês, diferente do ramo de atuação em que você esteja. Ele te dá uma oportunidade pela manhã de você começar o dia já fazendo as coisas que Ele pede para fazer. Porque a gente sabe, né, igreja, a Bíblia, um livro complexo, 66 livros compilados num só, 1.600 anos sendo escritos, mais ou menos 40 autores diferentes. Vão escrever coisas que vão se conectar de uma forma absurda, em tempo em que a comunicação era muito mais limitada do que hoje. Pessoas com séculos de diferença conseguem linkar coisas do passado e do futuro. E se a gente for ver isso daqui, ele é um manual. A Bíblia é um manual. E se a gente não praticar o que aquele manual fala, a gente vai saber a consequência. Se a gente semear aquilo que não é o que a palavra nos instiga, nos instrui, a gente vai colher coisas ruins. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque a gente sabe, né, igreja? Todos nós aqui no nosso dia, a gente tem os nossos afazeres, no nosso trabalho, nas nossas responsabilidades. Acontece que às vezes a gente acaba se inserindo na nossa profissão de tal forma que a gente esquece daquele que nos colocou ali. Sim, porque se você tem um emprego, se você tem uma formação, se você tem uma capacitação, é porque Deus te sustentou para você se qualificar. Foi Deus que te colocou lá. E é Deus que vai te promover lá. E é Deus que de repente vai te tirar de lá e colocar no lugar melhor. E aí, durante o nosso dia, a gente acaba nessas loucuras que a gente faz relacionadas ao trabalho e todas as informações que a gente recebe no dia, a nossa correria no dia a dia. A gente acaba, às vezes, se desvinculando de Deus. E a gente acaba, de repente, flertando com o mundo. E isso ocorre quando, de repente, nos inserimos num ambiente em que prevalecem as coisas do mundo e, de repente, a gente está agindo como o mundo. Porque Deus nos chamou para fazer a diferença e ser a diferença. De que adianta eu dizer que sou evangélico e que me batizei, mas se eu não me transformei? Porque o evangelho, o batismo é transformação. O batismo é uma mudança de cultura. Então, se eu estou envolvido no meu cenário de trabalho ali e tendo as mesmas práticas mundanas daqueles lá, em que sentido? Ouvindo as mesmas músicas,
falando as mesmas coisas, falando mal do seu companheiro de trabalho. E eu sei que às vezes a gente, como sendo uma pessoa que não é perfeita, que não é 100% boa, a gente às vezes se pega também, fazendo comentários, julgando, né? Então, em alguns momentos do nosso dia, a gente vai ter essas consequências de se perder, de se desvincular de Deus. E quando isso ocorre, a gente não pode ter um final tão feliz assim. Mas a palavra vai continuar, pois não sabes qual prosperará. Veja, a palavra fala muito em semente, muito semente, semeadura. E se você semeia alguma coisa com fé, eu tenho certeza que tem pessoas aqui hoje que estão semeando coisas, no próprio trabalho, na sua família, né, em casa, enfim, estão semeando coisas. E se eu semeio com fé, a minha colheita vai ser garantida. Se eu semeio bastante, a minha colheita vai ser grande. Se eu semeio pouco, a minha colheita vai ser pouco. E é dessa forma. E de tantos textos que a Bíblia fala, talvez o mais icônico é aquele que a gente vai encontrar em Mateus 13, em que Jesus ele vai falar uma parábola, talvez uma das mais conhecidas parábolas que existem, parábola do semeador. E ali ele vai falar de uma forma tão clara, embora as pessoas não entendessem completamente, porque a mesma Bíblia fala que pessoas elas tinham olhos, mas não viam. Elas tinham olhos, mas não viam. Elas tinham ouvidos, mas não ouviam. Elas não compreendiam o que estava falando, porque isso daqui, a palavra de Deus, ela não é algo que simplesmente você lê. A palavra de Deus, ela não foi feita para você ler. A palavra de Deus foi feita para você meditar. Medita na palavra. A palavra diz, medita nessa palavra dia e noite. Então ele fala para você meditar. E aí Jesus, o texto vai falar, capítulo 13, todo ali, vai falar que Jesus ele tem uma revelação. É um mistério aqui da forma com que ele vai pregar aquela palavra. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Jesus ele chega no canto do rio e uma multidão se aglomera sobre ele. E ele começa a falar em parábolas. E até os seus próprios discípulos vêm falar para ele: Jesus, que isso? Cara, você está falando de um jeito que a gente não entende. Seja mais claro. E aí Jesus fala: cara, seu cabeça de couro. Mas ele não falou assim. Mas imagina que ele deve ter se coçado para falar. Cara, você como Isaías, ele fala de Isaías, igreja, de um texto de Isaías, ele diz: cara, vocês são como aqueles que têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Bem-aventurados os que veem, os que ouvem. Ali ele explica a parábola, porque assim tem revelações que ocorrem na sua vida. Tem coisas de Deus que ocorrem na sua vida que você só vai entender se você estiver com Ele, com Deus, com Jesus. Porque senão você vai receber uma palavra, ou vai ouvir algo, ou você vai sentir algo, e você vai ficar confuso se você tentar interpretar pelas suas próprias condições. Mas a partir do momento que você tem algo, o Espírito Santo em você, você tem, de repente, uma participação de membresia numa igreja, você vai ter condições de entender aquilo que Deus tem. E é dessa forma que ocorre. A palavra vai dizer, a partir do versículo 4 de Mateus 13, que Jesus começa a falar da parábola do semeador. Ele vai dizer que o cara estava semeando e ele joga a semente, ele vai andando, a semente vai caindo no caminho. E a palavra diz que vem a ave e come aquela semente. Depois, lá a partir do versículo 18,
18, 19, 20, até o final, ele começa a explicar o que aconteceu. Aí ele fala, pô, sabe aquele momento em que eu falei ali, que a semente está caindo no caminho, e vem a ave e come? Sabe quem é essa ave? É o maligno. Quantas e quantas vezes eu já falei nos cultos da nossa igreja aqui? Quantas e quantas vezes que se você não tiver um solo fértil aí no teu coração, tudo que for dito aqui, ó, tudo que for dito a partir do momento que você colocou o pé de fora, vai ser arrancado do teu coração, porque o maligno ele está ali. Ele está aí ao derredor, ele está ali, rugindo, como leão, esperando a brecha para arrancar aquela semente que foi colocada no teu coração. Jesus fala, sabe aquela semente do caminho, aquela ave que comeu? Aquela ave era maligna, que foi ali e capturou tudo aquilo, todo aquele alimento que foi dado, aquela semente que foi lançada, toda aquela ali vai ser arrancada e vai ser devorada pelo maligno. Mas a palavra continua, a parábola continua. A parábola vai falar ali, a partir do versículo 6, vai dizer que algumas sementes foram lançadas num terreno pedregoso. E logo ela vai se germinar, ela vai crescer, porque o solo é raso, mas vem o sol e vai queimar essa vegetação, vai queimar essa planta. E aí lá na frente ele vai dizer o que é isso. O que é esse solo pedregoso? É aquele solo, é aquele momento da nossa vida em que a gente recebe a palavra com alegria. Quantos aqui já receberam a palavra com alegria? Muitos aqui receberam aquela palavra de motivação. E você pode, você vai, eu consigo. Mas quando sai ali da porta para fora, você dá de cara com o mundo real. Aquele mundo que te cobra, aquele mundo que você tem as responsabilidades. De repente você começa a ficar angustiado. Essa é a semente nas pedras, no pedregulho e minhas pedras. É quando você tem essas angústias, esses medos, e aquela semente se perde, porque ela vai morrer, porque ela estava em solo raso. E a Bíblia continua, vai dizer que as sementes são lançadas em meio aos espinhos. E logo a semente vai crescer, mas ela acaba, por causa dos espinhos, sendo sufocada e vai morrer. E aí Jesus vai explicar o que é isso. Jesus vai dizer que essa semente que está lançada no meio dos espinhos é quando na nossa vida a gente acaba sendo seduzido, sendo sufocado e seduzido pelas riquezas do mundo. Quando a gente começa a privilegiar situações do mundo em detrimento à nossa profissão de fé. Eu começo ali agora a ambicionar, né? Eu tenho desejos de ter mais coisas, além daquilo que é a minha necessidade. Eu quero ter coisas para atender a minha vontade. Aquilo que, de repente, se eu tivesse ou não faria diferença nenhuma na minha vida, mas agora eu quero ter. Então, assim, eu continuar indo para a igreja, não vai rolar dessa vez. De repente, sábado que vem eu vou, ou na terça-feira que vem eu vou, mas hoje eu tenho outras coisas para fazer que podem me render uma grana a mais. E, de repente, eu posso, almejar lá a minha casa lá na praia, o meu carro tal, enfim, aquela reforma tão esperada para mim ter mais conforto. Então, você tem essa condição de você jogar a semente em terreno com espinhos. Mas aí Jesus vai falar da última semente que é lançada, que é aquela semente que vai ser lançada em terra fértil, em solo fértil. Igreja, e a gente sabe que nem todos, em todos os momentos da nossa vida, seremos solos férteis. A gente vai ter momentos de solos rasos. Veja, a ciência diz que para se formar 1 centímetro de solo
1 centímetro. São necessários pelo menos 400 litros. Então, para a gente se formar um solo profundo, um solo fértil, não vai acontecer da noite para o dia. É uma caminhada constante. Porque uma vez que o nosso solo for fértil, receber essa semente, ela vai germinar de uma forma miraculosa. Ela vai germinar. Mas a gente tem que ter, né, a condição de ter um solo melhor. Veja, igreja, em toda a parábola, em todos os momentos, a gente vê que o semeador ele foi fiel. O semeador é fiel. Ele vai lançando. E a semente ela é a palavra. Marcos 4, versículo 14, vai dizer que o semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. Então, a semente é a palavra de Deus. E aí, ele vai dizer essa necessidade, né, de se semear. Mas em todos os momentos, ele vai falar sobre semente. A grande questão do estudo é o solo. Que tipo de solo a gente tem? Que tipo de solo a gente tem? Sabe, igreja? Tem um filme de um clássico que se tornou aí a coisa dos 10 anos, 15 anos mais ou menos, que é uma história real. O menino é do Malawi, sul do continente africano. William Kakiwamba, o nome do cara. E esse menino ele se tornou uma referência no mundo pela sua persistência em ajudar a sua família. Porque esse país, Malawi, mais ao sul da África, é uma região semiárida, muito seca. E em 2001, aquele país estava passando por uma seca terrível. E aquele menino, ele viu a plantação de milho da sua família simplesmente deixar de produzir. E aquilo trouxe uma crise financeira para a sua família. E que eles deixaram, por falta desse recurso, deixaram de pagar uma mensalidade simbólica que eles tinham na escola. E ele deixou de frequentar aquela boa escola que ele tinha. Mas aquele menino, ele tinha ambições, ele tinha uma visão de que ele podia, sim, melhorar a vida da família dele. E ele começa a ir numa biblioteca pública e começa a pegar livros de ciência e começa a aprender sobre energia renovável. E ele vai no ferro velho e começa a catar uma peça daqui, uma peça daqui, uma peça de lá, uma peça de lá, e ele monta um aerogerador para energia eólica com aquelas pás. O nome do filme é O Menino que Descobriu o Vento. Não sei se alguém já assistiu aqui. Que é assim, é uma história fascinante. E que ele usa essa energia para acionar uma bomba que bombeia água. E quando ele faz isso, ele é desacreditado por todos, inclusive pela sua família. Falar, menino, que é isso, cara? Você não está em condições de ficar pensando no impossível. Você vai trabalhar com nós, olha a nossa situação, a gente vai passar fome. E você vem com essas ideias mirabolantes aí de construir algo eólico para bombear água. E de repente vocês estão na roça lá, naquela terra extremamente seca, e de repente aquela bomba começa a funcionar, porque o vento chegou. O vento veio e impulsionou aquelas pás, que acionou um gerador, que transformou o movimento em energia, e a bomba começou a funcionar e a água começou a fluir. E de repente a água começou a ser levada até a plantação de milho. E aquilo mudou a vida daquela região, mudou a vida daquela família e das outras famílias que estavam perto.
Veja, iniciativa, vontade. Terra seca, às vezes a gente tem terra seca, sim. Há momentos na nossa vida, há momentos para todas as coisas, como foi dito aqui em algum momento, né? E a gente vai ter terra seca, e em algum momento a gente vai ter um solo mais raso. Mas é uma busca constante da gente jogando ali fertilizantes, né? Da gente depositando nutrientes nesse solo, para que um dia, veja, Gálatas 6, vocês conhecem a palavra Gálatas 6, não vou lembrar a partir de que versículo, 24, 25 em diante, vai falar sobre todos os frutos do Espírito Santo. Veja, se é fruto, é porque vem de algo que foi plantado, uma semente. Então você tem que tratar a sua semente. E é assim, a agricultura funciona assim. As sementes melhores são as mais usuais, porque é sabido que elas darão os melhores frutos, a maior árvore. Enfim, ela que vai dar a maior consequência de produtividade, a melhor semente. Semeia a palavra de Deus. Eu concluo, igreja. Eclesiastes 11. Uma palavra assim fortíssima. Lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias torna a buscar. Divide por 7 e também por 8, e assim vai a palavra. Sabe qual era o principal desafio dessas pessoas que dependiam do tempo para tudo, da época das chuvas? Era algo que implicava em uma decisão, porque quando eles iam lançar o pão, pense comigo, igreja, a vida deles era baseada em sementes que eles consumiam, semente de trigo que eles faziam o pão, cevada, enfim, eles tinham uma dependência total de sementes, mas eles não consumiam toda ela, porque eles sabiam que eles tinham que guardar um pedaço, um tanto daquilo ali, daquelas sementes, mesmo de repente a sua família, os seus filhos já passando necessidade, eles sabiam que aquele tanto eles não podiam produzir pão, eles não podiam, porque aquilo ali eles tinham que lançar sobre as águas no período das chuvas. Por que no período das chuvas? Porque quando o rio enchia, quando a água começava a baixar, ela começava a formar poças, e era ali que ele ia depositando aquelas sementes de trigo. Lança teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias torna a buscar. Então ali, aquelas poças, quando secava, germinava aquela produção de trigo, e aí eles conseguiam ter condições de se sustentar. Sabe, veja, eu digo para vocês que hoje diante de Deus, como aquele hino que foi cantado aqui, eu até marquei o refrão, que eu não vou lembrar, terra seca, terra alguma coisa, não vou achar, mas vai falar justamente sobre isso, sobre abrir os céus para deixar que a água caia hoje, igreja, hoje, na tua vida, igreja, porque aqui você receba isso, igreja. Eu digo que não é uma falácia, não é uma falácia qualquer minha. Eu profetizo na vida de cada um. Hoje, está vindo água. Está vindo água, você vai lançar semente. Você vai lançar lança teu pão sobre as águas, igreja. Vocês vão ver, não é falácia que eu vou dizer agora, igreja, não é falácia, é diante de Deus. Outras pessoas virão aqui testemunhar sobre o que Deus vai fazer a partir de hoje na vida de vocês. Não é falácia. Eu estou falando que não é palavra jogada ao vento, eu estou falando diante de Deus, igreja. Pessoas aqui vão lançar sementes e elas vão germinar a 100, a 60, a 30, de uma forma miraculosa, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida social, onde quer que você coloque a ponta dos seus pés, você for ver o que Deus vai fazer na vida de você. Semeie. A colheita vai ser grande, mas com fé,
com fé. Creia nisso, igreja. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso, igreja. Eu peço no fundo do meu coração, não deixe que essa palavra seja arrancada ou comida pelas aves. O maligno está ali fora, não deixe, igreja. Saia daqui lá com aquela semente em solo fértil. Em solo fértil, em solo nutrido, em solo com água, em solo que vai me dar aquilo que eu plantei, os frutos daquilo que eu plantei, os frutos daquilo que eu plantei, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ele, igreja.